Olá! Todo ano, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro avalia cerca de 40 mil alunos do primeiro ano do ensino fundamental num teste de alfabetização em matemática. Na última edição do exame, chamado de Alfabetiza Rio, 25 alunos de uma escola pública no bairro de Santa Cruz, na zona oeste da cidade, conseguiram as melhores médias. O fato é ainda mais significativo se olharmos o contexto do CIEP 1º de Maio. Os alunos lá não são crianças de classe média ou ricas, mas muitas vezes são filhos de famílias pobres que vivem em favelas da região, algumas delas com sérios problemas de violência. Mas isso não impediu a professora Cacilda dos Santos e sua equipe de colocá-las em primeiro lugar na cidade. E é com a própria Cacilda que conversaremos hoje, em mais uma temporada do programa Entrevista, desta vez sobre os desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens. Tudo bem, professora? Tudo bem. Então, qual é o segredo? Em primeiro lugar, tem que acreditar na educação como ação transformadora, tá? E acreditar no seu próprio potencial e no potencial dos alunos, porque não há fórmula de se trabalhar. O que há é um olhar diferenciado, tá? E a credibilidade de que, enquanto cidadão, facilitador de transformações, eu estou dando o meu melhor e lapidando diariamente o meu aluno. Mas como é que você coloca isso em prática? Porque a gente sabe o quanto é importante, e várias vezes a gente ouve o discurso de que, olha, é importante você acreditar no aluno, em cada um dos alunos, mas você ali na sua realidade de sala de aula, sabendo que alguns alunos vêm com uma história de vida que você não pode ignorar, aliás, nenhum aluno você pode ignorar a escola de vida, mas nesse caso específico, você tem que saber de onde eles vêm para trabalhar com as dificuldades deles. Como é que você coloca esse discurso em prática? Nós procuramos oferecer um ambiente letrado, né? Desde a educação infantil até o 4º ano. Em toda a sala de aula, nós temos o cantinho da leitura. E esse cantinho da leitura não se limita só à sala de aula, né? Em todo o corredor da escola tem as mesas literárias, em pontos estratégicos, né? Então, se uma criança passa para ir ao banheiro, quando ela volta, se algum livro daquele a chama atenção, ela já pega aquele livro e leva para a sala de aula e pergunta à professora se não pode contar aquela historinha. E então a gente prepara, né, um ambiente acolhedor desde o início do dia, né? Com rodinhas de leitura, e dali a gente começa a trabalhar, né, a oralidade, trabalhar as diversas habilidades daquela criança, né? Habilidade cognitiva, motora, perceptivas, habilidades que eles vão usar, né, na hora que tem que escrever um textinho, tem que recontar uma história, resolver um problema de matemática. Então, né, a gente trabalha com essa interdisciplinaridade, né, um gancho para outras disciplinas, né, outros conteúdos, digamos assim. E essa estratégia de colocar livros jogados na escola, deixar os livros ali na escola, não tem muitas vezes, porque eu tenho 12 anos como repórter de educação, já visitei várias escolas e é muito comum a gente ver, às vezes, a escola tem uma biblioteca linda, perfeita, cheirosa, mas os alunos não entram naquele ambiente, né? Vocês trazem a biblioteca para fora daquele espaço dela e, pelo que eu estou entendendo, os alunos são totalmente livres. Eles podem pegar um livro, levar para casa, se rabiscar não vai ter bronca. Como é que é isso? A biblioteca existe, a sala de leitura, né? Ela existe e ela proporciona um trabalho semanalmente, né? Tem o professor responsável pela sala de leitura e lá ele faz o trabalho. Fora isso, tem as mesas literárias. Então, são livros que são escolhidos para compor as mesas literárias. E esses livros, muitas vezes, ali o empréstimo não sai dali. O empréstimo sai da sala de leitura, que o professor tem lá o controle, o registro de saída e de entrada dos livros. Mas o professor recebe bem essa ideia, porque eu também, pensando no lado do professor, às vezes você chega o aluno com um novo livro que quer ler em sala de aula e não é aquilo que ele quer trabalhar. Como é que vocês, como professores ali no CIEP 1º de Maio, lidam com isso?
Então, nós fazemos rodinha de leitura no início, né, das atividades ou no final daquela atividade. Então, a gente arruma um tempinho para introduzir aquele livrinho que ele quis. Que ele escolheu Que ele pelo escolheu, aluno. exatamente. E às vezes a leitura é só um entretenimento, não é nada que a gente vá trabalhar. Tem sim a leitura que vai ser trabalhada, tá? Nós temos, inclusive, nós costumamos seguir as propostas da secretaria, e a proposta da secretaria, uma das propostas da secretaria é que trabalhe o caderno pedagógico, né? O caderno pedagógico, ele é um norteador para o nosso trabalho. A partir dali a gente pode ampliar os nossos conhecimentos, as nossas habilidades. Aquele texto do caderno pedagógico fica sendo o texto para trabalhar o conteúdo. E o livro, né, das mesas literárias pode ser visto como um entretenimento. O cantinho da leitura. Porque o que é o cantinho da leitura? Aquele aluno que tem uma certa autonomia, ele termina o trabalho dele antes dos outros, ele vai até o cantinho da leitura, pega um livrinho e fica lendo. Dessa maneira vocês conseguem. O aluno que está mais avançado tem algo a mais, né? E vocês não deixam de dar atenção para o aluno que está com mais dificuldade, dar um atendimento diferenciado a ele. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Aquele aluno que vai indo, vai caminhando bem, né? Ele é assistido por nós. Mas assim, a nossa preocupação maior, e quando eu digo nossa, é porque não é uma preocupação minha, é uma preocupação da escola como um todo, de toda a equipe. É justamente aquele aluno que está com uma certa dificuldade específica. Nos dias de planejamento, a gente se reúne com a coordenadora pedagógica e mais as professoras do segmento, do mesmo segmento. E ali a gente conversa justamente, troca a experiência e conversa justamente sobre esse aluno. Tá? Porque o nosso objetivo é alcançar todos eles e não só aquele que tem facilidade. Agora, eu tive a oportunidade de conhecer como jornalista o CIEP 1º de Maio e, olhando o local, a gente sabe que é um local, enfim, você tem ali favelas na região, é um local pobre, com poucos equipamentos culturais ao redor, e os alunos, a gente sabe também que não podemos ignorar o contexto da violência. Então, como é que vocês fazem para trabalhar assim, num dia difícil para a comunidade ou num dia difícil para o aluno? Como que vocês trabalham isso para não deixar que isso interfira no aprendizado? Então, você mesmo disse que você já esteve no CIEP e você deve ter percebido que são crianças felizes, né? São crianças assim que aparentemente não demonstram, não expressam, né, a realidade do cotidiano dele. A gente procura, assim, trazer, né, o aluno para a sala de aula zerado. Né? É uma maneira de descarregar. Faz ali um bate-papo de 15 minutos, mais ou menos. Aí fala dos sucessos, comenta o que a gente está pretendendo fazer ao longo da semana, enfim. E o aluno vai descarregando todas aquelas tensões. Quando ele chega para a gente, já não tem problema. Professora, fica claro no seu padrão de respostas que a gente está falando de um trabalho de equipe. O professor novo que entra lá, ele é treinado segundo algum método pedagógico? Como é que vocês passam isso? Como é que vocês fazem com que isso não seja o trabalho único de um professor, mas sim um trabalho de equipe que parece ser uniforme em todas as turmas? Como você mesmo disse, a minha turma conseguiu primeiro lugar ano passado, 2012. Mas a gente tem um histórico, né, de outros anos e cada ano é um professor diferente. Isso prova que a equipe toda, né, trabalha de uma mesma forma. Bom, nós temos uma coordenadora pedagógica, tá, a Sandra, que ela é muito especial. Tá? Ela tem o trabalho assim, de todo início de ano, ela preparar uma agenda, e aquela agenda ali, assim, você tem o seu é um norteador para o seu trabalho.
Aquela agenda, ela coloca as metas que planejamos para o ano, enfim. E nós trabalhamos com meta. E o lema, né, da nossa escola, não é só da nossa escola, eu acho que seria assim, para a vida, né? Seria organização, né, planejamento, ordem e disciplina. Isso é uma coisa que a gente preza muito na nossa escola. Eu lembro que quando eu fui fazer a reportagem a primeira reportagem que eu fiz sobre o CIEP 1º de maio, foi uma dica da secretária municipal de educação, Cláudia Coxim, me falou, você tem que conhecer o CIEP 1º de maio. Eu fui lá, fiquei encantado, realmente assim, vocês têm um cuidado assim, do girassol de plástico na entrada, tudo parece que tem uma função pedagógica, nada é por acaso ali. Mas aí eu voltei da escola e fiz uma pergunta só para a secretária. Depois eu marquei um horário com ela, mas eu falei, quero te fazer uma pergunta só. Por que toda escola não é assim? E aí agora eu quero fazer essa pergunta também para a senhora. Por que toda escola não é assim? Olha, fica difícil responder por que toda escola não é assim, né? Mas, assim, eu acho que as coisas estão mudando, né? Prova disso são os resultados. Tem que acreditar que é possível, né? Tem que arriscar, tem que fazer. E além dos resultados em si, enfim, os resultados medidos nos testes têm dado ótimas avaliações, mas agora explorando um pouco tua sensação, tua sensibilidade de professor, como que você percebe que o projeto está dando certo, talvez pelos pais, pelas crianças? O que você já tem de resultados, de histórias de vida que vocês conseguiram influenciar de forma positiva? Então, a nossa escola tem um diferencial por ser horário integral, né? Isso facilita muito, o professor tem muito mais tempo com o aluno dentro de sala de aula. Você consegue desenvolver muito melhor o seu trabalho. Tá? Porque, assim, o que você não conseguiu fazer no turno da manhã, você faz no contraturno. Você não conseguiu alcançar aquela criança na parte da manhã, no contraturno ela tem as oficinas, porque na escola nós somos contemplados com os projetos de escolas do amanhã. Então, temos oficineiros. Então, a criança vai para a oficina, né? Os demais vão, aquele aluno que eu preciso alcançar, aquele que eu digo, não é um só, às vezes eu fico com 5, 6 alunos na sala, e aí sim eu vou voltar, vou fazer uma retomada nos conteúdos com aquele aluno. E a relação com a família? É muito boa, os pais são muito presentes, atuantes, e é claro que isso é um trabalho, é um processo, nada acontece da noite para o dia. Então, eu diria assim que não tenho 100% de pais presentes e atuantes. A criança tem o estímulo na escola, mas esse estímulo tem que dar continuidade em casa. Então, se ele tem o estímulo da escola, o estímulo de casa, o resultado é bom, né? Um outro diferencial nosso também é que a gente adotou o sistema de simulado semanalmente, né? Então, a criança, é uma preparação para a prova mesmo. A criança chega de manhã na escola e aí a gente, né, ele já sabe que a mesa vai ser separada, como se fosse um vestibular mesmo, né? As cadeiras enfileiradas, separadas, ele só pode usar lápis e borracha, ele tem que dar o melhor dele, porque aquilo ali é uma preparação para a prova. Então, terça-feira, a escola inteira está fazendo simulado, desde a educação infantil até o 4º ano. Os aplicadores da prova do Alfabetiza Rio, assim, pelo menos na minha sala, elas elogiaram muito a postura deles para fazer a prova. Tá bom, professora. Olha, muito obrigado pela entrevista. Eu tenho certeza que o meu desejo é o desejo também de quem nos está assistindo, de que todas as escolas do país fossem como essa, ou seja, dar uma educação de qualidade, com respeito a todos os alunos, sem deixar nenhum para trás. Enfim, realmente é um desejo de que experiências como essas se espalhem, existem por todo o país e que sejam cada vez mais disseminadas. Eu agradeço muito pela entrevista. O programa de hoje termina por aqui e obrigado a você de casa também pela companhia. A gente se vê na próxima entrevista. Tchau.